Quantos conselhos você ainda pode escutar do seu pai? Eu sou a Gabi e esse aqui é meu queridíssimo pai, professor, advogado, leonino. Eita, fé. Se apresenta, pai. Sou o Bernardo. Só isso? Só isso. Por enquanto, só. Meu pai é uma pessoa que, mesmo com todas as falhas, me ensinou mais sobre justiça do que qualquer sala de aula. Obrigado pelas falhas. Os acertos também. A gente já tem um senso de justiça que a gente carrega, naturalmente, né? O ser humano carrega um senso de justiça. Ele não pode nem ser exacerbado como tudo na vida, e meu pai me ensinou, você tem que estar sempre no nível de ponderação, nem muito, nem pouco. Sempre procurando manter ali um equilíbrio. O equilíbrio é a chave de tudo. Tem um senso de justiça, ele não pode morrer, ele tem que estar sempre vivo. E a gente tenta passar esse senso de justiça para os nossos filhos, né? Você falou da hereditariedade, né? Seu pai tinha isso, passou para você, você teve isso na sua base e está passando adiante para as suas filhas. Essa questão do equilíbrio é muito interessante porque quando a gente vai para um lado exacerbado, a gente acaba se tornando juiz da vida alheia e querendo impor o nosso senso de justiça a outras pessoas, sendo que nós não somos juízes de nada. Num afã de tentar impor aos outros o seu senso de justiça, você acaba cometendo uma injustiça. Muito fácil a gente fazer o julgamento dos outros, de tudo, aliás, a gente está acostumado a isso e a própria mídia faz com que a gente faça isso. O tempo todo julgando, sendo que atrás de cada situação, atrás de cada questão, sempre tem uma pessoa, tem um ser humano, tem algo que a gente não conhece. Fazer justiça é muito difícil. É melhor ter senso de justiça e ser justo não é simplesmente acusar quando todo mundo está acusando e defender quando todo mundo está defendendo. A gente querer exercer o nosso senso de justiça faz a gente se colocar numa posição de herói e existe um vilão na contrapartida. Isso é polarizar. E o mundo precisa de menos polarizações e mais equilíbrio. Entender que mesmo com senso de justiça, ambas as partes vão ter falhas e ambas as partes vão ter acertos. A polarização é algo que é natural do ser humano, só que isso vem sendo extremamente explorado. O ser humano está esquecendo que traz muito mais paz para o ser humano fazer o bem do que discutir, acusar ou então agredir. Essa semana eu estava vendo um vídeo que mostrou o Congresso Nacional. Aí estava lá uma deputada do PCdoB tomando cafezinho, abraçando o antigo presidente da Câmara, sendo que nós vemos os maiores embates, as maiores discussões. Então, na verdade, essa polarização serve mais para nos dividir, porque lá eles são todos iguais. A gente se divide, porque é muito mais fácil você conquistar um povo dividido do que um povo unido. Crescer com um pai, professor e advogado pode ser muito inspirador, como vocês puderam presenciar. Eu cresci observando isso e admirava, até duvidava de mim, tipo, será que algum dia eu vou ter essa oratória? Mas também crescer com um pai advogado também é meio perturbador. Muito perturbador. Principalmente quando o assunto era trabalho, assim, eu via aqueles assuntos, petição, não sei o que, injustiça, e eu ficava, meu Deus, que saco! Coincidentemente ou não, eu sou formada em Direito. Para você ver as ironias da vida, eu não acredito em coincidência, né? Isso aí foi por influência, com certeza. Existe uma influência dos pais para os filhos, então natural que o filho vá ter uma inclinação, e pode ser que ele não tenha inclinação nenhuma, mas o filho ele cresce, ele se desenvolve sempre olhando o exemplo dos pais. O ser humano faz isso. Começa olhando o exemplo das pessoas que estão mais próximas a gente. São os pais, são os amigos, mas eu imagino que deva ser perturbador, porque você vê muita injustiça e o advogado ele trabalha necessariamente com problemas. E você acaba, em algum momento, extravasando esse problema para quem não tem nada a ver com isso. Não digo no sentido de agredir, não no mas seu caso, né? Pode ser que em outros lares isso tenha acontecido. Você debate dentro de casa e seus filhos assistem esses debates. Não é briga, é só o seu inconformismo com uma injustiça, sua incapacidade de aceitar um abuso, um absurdo, sua incapacidade de perder a sua indignação e, ao mesmo tempo, o seu sofrimento, porque um advogado que é advogado por natureza, que tem essa habilidade, ele sofre junto com o cliente. Você traz o sofrimento para a sua casa também. Ainda que no final dê tudo certo, durante o processo há um sofrimento. Essa é uma das questões pelas quais eu não cogitei trabalhar com direito. Eu acho que eu não conseguiria conviver com essa constante sensação de injustiça. Por mais que a gente tenha acesso à injustiça do mundo, trabalhar com isso, principalmente porque se eu trabalhasse com isso eu iria para o lado
do direito das mulheres, acho que eu seria extremamente infeliz. Por mais que ter crescido nesse lar, ter visto esse exemplo, tenha me influenciado, você nunca diretamente chegou para mim e falou que eu tinha que seguir a sua carreira, que eu tinha que fazer direito. Você sempre conversou muito comigo, sempre me deu possibilidade de escolha. E fui eu que escolhi mesmo. A escolha foi minha, ter ido para uma faculdade de Direito. A influência existe, né? Mas a decisão no final, a minha concepção tem que ser da pessoa. Você vai ser aquilo que você se sentir melhor fazendo. Eu sou formada na Universidade Federal do Espírito Santo, nunca quis atuar. E a parte boa, positiva do direito, porque por mais que eu tenha desenvolvido crise de ansiedade na faculdade, tenha me sentido num fundo do poço total, perdida, tudo isso me levou a tomar as decisões que me direcionassem para o meu caminho. Se eu não estivesse num lugar no qual eu estava insatisfeita com a minha realidade, eu não teria criado as outras coisas que eu criei e que você também sempre incentivou. Durante a própria faculdade foi quando eu tomei a decisão de abrir o meu estúdio de polidense. Meu pai sempre incentivou. Incentivou, gente, tipo, conversar, às vezes dar alguma ajuda financeira, material, mas não foi tipo, toma aqui, vamos montar o seu estúdio, né? Sempre me ensinou a batalhar e correr atrás das coisas. Você tem que construir a sua vida, né? A gente ajuda, mas não posso entregar o peixe para você. Claro. Eu vou te entregar a vara. E aí você vai pescar o seu peixe, vai encontrar a sua isca, enfim. E além disso, o direito me deu possibilidade de desenvolver um pensamento crítico, que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo tem acesso e que hoje, trabalhando com o que eu trabalho, trazendo informação para as pessoas, eu enxergo agora qual foi a utilidade disso lá atrás. Tem 10 anos que eu me formei, agora eu estou conseguindo enxergar o porquê que aquilo aconteceu da forma que aconteceu. Eu fico feliz que você tenha interpretado dessa forma. Todo ser humano deveria ter esse tipo de raciocínio. Você não acreditar que as coisas que acontecem na sua vida e que podem ser de alguma forma um revés, por exemplo, você fazer uma faculdade e depois você achar que aquilo não era o que você queria. Você ter perdido uma parte do seu tempo. Na verdade, não existe perda de tempo. O ideal seria que todos tivessem a capacidade de sempre enxergar o que há de bom, inclusive na derrota. A derrota ela é importante na vida, para a gente poder virar a chave, para a gente poder entender que aquilo foi um ensinamento, que aquilo faz você evoluir, faz você se tornar melhor do que o que você era. Você desenvolveu uma habilidade que nem todo mundo tem. Entender que aquilo não foi um problema, não foi uma derrota, não foi nada disso. Aquilo foi um ensinamento. E um ensinamento que fez com que você chegasse no caminho que você trilha hoje. Eu nem diria que nem todo mundo tem, porque eu realmente acredito que essa é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Você tem o poder de usar as lentes que você quer usar para enxergar as coisas que acontecem na sua vida. Você pode usar as suas lentes para enxergar o que aquilo te trouxe de ruim e se apegar naquilo e impedir que você cresça, se apegando no pior que aconteceu. Ou você pode pegar, extrair o lado positivo, que absolutamente tudo, por pior que seja, vai ter um lado positivo. Verdade, sempre. E aí é uma escolha pessoal, você tem esse poder nas mãos de olhar para a situação e entender o que de bom você quer extrair daquilo, e o resto é aprendizado. Não é uma história para você se apoiar, não é uma história para você se colocar como vítima ou vilão de uma situação. É algo para você aprender. O que isso me trouxe de aprendizado? E o mais importante, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Isso. Como é que eu vou instrumentalizar isso na minha vida? Transformar isso para que isso se torne uma potência e não uma vitimização, comigo tudo dá errado, comigo. Isso é um caminho rumo ao buraco. É um autocentramento, né? Como se a gente fosse o centro do mundo e tudo que fazem com a gente. Você as pessoas é vítima, são os culpados. Na verdade, somos todos vitoriosos, né? Só estar vivo já é uma vitória. Palminha. Só viver já é uma vitória. Porque às vezes a vida revela situações difíceis, mas todo mundo passa por situação difícil. Todas as pessoas. Dificilmente tem uma que não. A gente tem que seguir em frente. Seguir em frente e escolher aprender com os erros. Porque só saber dos erros e não fazer nada para transformar isso também não adianta. Verdade. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que entender que aquilo foi um erro. Isso é um outro exercício importante na vida. Um exercício de humildade, ter um pouco de autocrítica. São duas coisas importantíssimas. Humildade para ouvir as outras pessoas e aceitar que você pode estar errado.
e autocrítica para você mesmo observar se você está fazendo a coisa certa, ponderar e corrigir. Isso é o melhor de tudo. O ser humano ele tem uma capacidade de evolução absurda. Então a gente não pode desprezar essa capacidade de evolução, simplesmente jogar isso pela janela. Você precisa utilizar essa capacidade de evolução para você se tornar um ser humano cada vez melhor. Voltando ao direito, meu TCC na faculdade foi sobre como o direito, o sistema penal, não é suficiente para coibir a violência contra as mulheres, protegê-las. Um sistema que era para atuar efetivamente na proteção das mulheres, na proteção dos direitos, na proteção dos seus corpos, de suas vidas, na verdade, reproduz a violência. Ele enfatiza essa violência. Eu vi uma peça da Débora Falabella chamada Prima Facie. Ela é uma advogada criminalista que recebe relatos de mulheres que sofreram violência contra a mulher. E ela mesma, como advogada, debocha dessas mulheres e invalida sempre a favor dos homens, como se a mulher tivesse inventado. Até que ela se vê numa situação em que ela está sendo a vítima de um colega de trabalho dela. Nesse momento que ela vira vítima, primeiro ela questiona se ela vai à justiça, depois ela começa a achar que ela tá doida e que ela realmente não viveu aquilo. A gente se coloca em questionamento mesmo, né? Nossa, será que eu tô delirando? Será que isso realmente está acontecendo? É meio inacreditável. E só depois que ela sente tudo na pele, ela consegue entender o erro que ela estava cometendo no trabalho dela, a injustiça que ela estava cometendo. Quão subjetivo é estar em cartaz. Peça necessário para todo ser humano entender o que é passar por esse processo. Porque a gente aponta muito o dedo sem ter noção nenhuma do quanto de violência as mulheres sofrem desde criança. Desde microviolências a violências gigantes. Eu tenho uma dificuldade especial de entender a violência contra a mulher porque na minha casa a minha mãe sempre conversou com os filhos, nunca nem levantei, nem a voz. Minha mãe sempre dizia, ó, você tem que tratar com todo respeito, carinho, mulher é delicada. Eu tenho até certa dificuldade de compreender uma conduta dessa natureza, inclusive praticada pelo próprio Estado. Mas isso também deriva, acredito, não só das pessoas, mas acho que do momento que a gente está vivendo. É uma falta de empatia com o terceiro muito grande. Então o ser humano hoje ele tem uma falta de empatia completa. A gente está tão exposto a tantas agruras, a tantas injustiças, a tantas coisas erradas, que você acaba se acostumando pela própria natureza humana, você acaba se acostumando com aquilo e aquilo já começa a não chocar mais você. Então você anda pela rua e você vê uma pessoa pedindo comida, aí você se sente mal, você vai lá e dá um dinheirinho. No dia seguinte aquela mesma pessoa está lá, no quarto, quinto. Uma semana depois você já não está dando mais bola para isso. Não por maldade, né? Acaba acostumando, achando aquilo é normal. Mas não tem nada de normal, isso é completamente anormal. A falta de empatia e a falta de a gente tomar a iniciativa para fazer alguma coisa. Nesse ponto, acho que o Brasil deve bastante. Tem muita gente boa, mas eu vejo que a sociedade como um todo está com dificuldade de se unir em torno de uma questão relevante, exigir dos políticos uma solução. As pessoas estão mais preocupadas, infelizmente, em levantar bandeira, em defender partido A, partido B, político A e político B, e a gente está se esquecendo do mais importante que somos nós, né, o povo. Não são seus discursos, né? Como isso reverbera na prática. O que é importante é que a gente tenha uma sociedade saudável, uma sociedade em que as pessoas sejam felizes, ou minimamente tenham a possibilidade de ser felizes, que tenham uma vida digna. Além da falta de empatia, existe uma dessensibilização também, através da mídia, jornais só noticiam violência. Tem muita gente fazendo bem, mas você não vê esse tipo de notícia. Porque essa não dá ibope. Então a gente tem que começar a filtrar o que a gente está consumindo. Exatamente. O que a gente está dando ibope. Se você reclama que o jornal só passa coisa violenta, mas é isso que você gosta de alimentar, é isso que você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, é isso que você tem nas suas conversas, nada vai mudar. Nós somos os senhores das nossas vidas. Isso tem que partir de nós. Nós estamos numa situação de cegueira generalizada. Talvez não intencional, você não percebe. Você entra dentro de um sistema como se fosse uma esteira. Você entra e aí você segue o grupo, você segue a manada. A manada está fazendo isso, então eu vou fazer também. Você se sente mais seguro. Você quer ver um exemplo básico disso? Você está andando na rua e você vê um restaurante. Aí o restaurante está lotado. Todo mundo vai para qual restaurante? O que está lotado ou o que está vazio do lado desse? O que está lotado. Ninguém vai no vazio. Você quer pertencer àquele grupo. Está todo mundo indo nesse, por que eu vou no outro? Mais ou menos a mesma ideia, só que isso aplicado a coisas muito mais relevantes, que é o bem-estar da sociedade, a justiça. A gente está consumindo isso não só nos jornais.
Os filmes mostram traições, violência. As músicas são violentas. Mas isso sempre foi mostrado. Eu sempre vi filmes de guerra e nem por isso eu sou violento. Adorava filmes de luta quando eu era garoto, mas eu nunca me envolvi em brigas. Isso, na verdade, depende de uma construção do próprio Estado. O Estado, dentro das unidades educacionais, a educação, ela tem que ser bem estruturada. Não é só jogar a criança dentro de uma escola e achar que ela vai se desenvolver sem ter apoio nenhum. Óbvio que essa mídia que se dá a tudo isso, ela em alguma medida pode influenciar, mas eu não acredito que ela seja determinante. O que acontece hoje é que as pessoas se viciam em mídia social, acabam acreditando em tudo que está ali, em tudo que está posto. Sempre se imaginou que os heróis iam dizer a verdade pra gente. Até hoje o brasileiro é assim. Você conhece o João, aí o João vem pra televisão e diz, não, porque é isso que está acontecendo. E todo mundo acredita no João, porque o João tem crédito, o João tem credibilidade. O que eu acho efetivamente que acontece, e isso sem sombra de dúvida é prejudicial, é quando você é viciado uma dessas mídias sociais em que a pessoa fica ali o dia inteiro passando timeline. Essa mídia social tem um algoritmo que não te dá o contraponto. Ele está programado para entregar só aquilo que você gosta. Então, quando aparece alguma coisa relacionada à luta, você vai lá e luta, ele só vai te entregar luta. Ele nunca vai te entregar um ato de bondade, um gesto de educação, se você não consumir uma empatia, isso, né? Exatamente. Se você não procurar e não consumir isso, vai ser difícil. Sim. Nesse ponto, aí a mídia ela acaba te doutrinando, porque você vai perdendo o contraponto. Qual é a grande característica que o ser humano tem? A capacidade de pensar, de pensamento crítico. Fulano fez isso. Peraí, fez mesmo? Tem alguma prova disso? Todo mundo dizendo sim, mas todo mundo dizendo para mim não é o suficiente. Eu não posso condenar alguém. A justiça já decidiu? Não, a justiça ainda não decidiu, então deixa a justiça decidir. Quando sair a sentença, dizendo que realmente ele fez, aí beleza, aí a gente já pode dizer que é um condenado. Mas a justiça também é falha, né? Sim, mas aí você tem algum instrumento para poder delimitar isso. Eu não posso simplesmente ignorar. A justiça, na verdade, é totalmente corruptível, né? Mas se você partir desse pressuposto, então a gente vai viver numa anarquia, né? Não vai ter nada. A justiça falha? Ela falha. Mas se ela começar a falhar em mais da metade dos casos, aí todo mundo fecha as portas e vai embora. Óbvio que existem erros, existem distorções, mas muitas vezes você consegue ver a justiça sendo feita. Tem muita gente boa no Poder Judiciário, tem muita gente ruim também. Isso é na vida. Em tudo. No seu prédio onde você mora tem um monte de gente boa e tem um monte de gente ruim. Sim. Então assim... E um discurso que você me ensinou desde pequena, que fez muita diferença na minha vida, foi essa questão de não seguir as manadas. Isso me deu uma visão completamente diferente, porque no fim das contas todas as pessoas estão tentando pertencer. Nessa busca por pertencimento acabam indo atrás da manada e reproduzindo discursos que nem tem tanto a ver assim com o que você pensa, ou deixando de entrar em contato com seus próprios pensamentos críticos para seguir o que os outros estão dizendo, porque senão você vai ser deixada de lado. Ou vai ser criticado pelo grupo. Ou vai ser criticado e nem todo mundo consegue lidar bem com as críticas, na verdade a maioria das pessoas não. Eu sempre digo isso, de fato. Eu nunca, na minha vida, desde garoto, eu nunca segui manada. Eu posso perder um amigo, mas não sigo a manada. A decisão é minha. Até para que haja uma decisão coletiva, eu tenho a minha posição. Posso ser convencido por um terceiro? Lógico que posso. Eu estou aberto a isso. Eu não sou o dono da verdade, mas eu não abro mão da primazia da minha decisão. A decisão é minha, eu não posso entregar para um terceiro, mas eu estou disposto. Vamos debater saudavelmente? Vamos conversar. Quantas vezes já mudou a opinião? Mudei a opinião, lógico. Quando alguém vem te falar uma opinião muito polarizada, como você reage? Eu digo, olha, respeito muito a sua opinião. Só isso? Só isso. Para o bom entendedor, minha palavra basta, né? Porque eu quero que ele respeite a minha. Perfeito. Então, assim, ele pode até tentar trazer um argumento, eu não vou criar nenhum embaraço a isso, eu vou ouvir com atenção, eu não vou discutir não.
O objetivo não é convencer, né? O objetivo é a gente conversar. Trocar, né? Isso, exatamente. Eu acho muito bonito quando as pessoas não têm a intenção de te converter, né? Isso. De querer que você acredite no ponto que ela enxerga com a lente que ela enxerga, com o filtro que ela enxerga a vida. E muitas vezes você é rejeitado por isso, né? Se você não partilha da opinião do grupo, você acaba sendo rejeitado pelo grupo. Sei bem. E eu não tenho nenhum problema com isso. É até uma piadinha, né? Nasci pelado, careca, sozinho. Sim. Vou morrer do mesmo jeito, então vou ser seletivo, não posso mais pertencer? Tranquilo, tá tudo certo. Quem te ama de verdade vai acolher as suas diferenças, né? Isso. Vai olhar para sua individualidade e vai achar bonito o fato de você ser diferente e não ser uma extensão da pessoa. Quem te ama de verdade. Sim, sim. Quem te ama de verdade. Quem não se importa com você vai querer que você reproduza as mesmas coisas. Você trabalhar a sua individualidade e ser autêntico é um ato revolucionário, porque as pessoas que se desligam de você acabam sendo um presente. As perdas que você tem de pessoas na sua vida, na verdade, são pessoas que não te amavam tanto, que não estavam tão alinhadas. E aí, por isso elas vão embora, porque na verdade elas só queriam alguém para validar o ego delas, alguém para ser uma extensão do que elas já pensam e não conviver com as diferenças. Se você tem um amigo, ele é realmente seu amigo, ele não está preocupado se você tem uma convicção ideológica A, B ou C. O que ele gosta de você, ele gosta de ser seu amigo. Do ser humano por trás das histórias que a gente escolhe contar. Ser amigo é você se divertir, é você ter empatia, é você estar à disposição quando a pessoa precisa, independente de querer alguma coisa em troca. É isso, isso é amizade, o resto é interesse. No fim das contas, tudo reflete no como você aprendeu a receber amor e como você aprendeu a dar amor. Talvez, eu teria que refletir melhor sobre isso. Não é o tema do vídeo. Mas é uma boa reflexão. É uma boa reflexão. E vamos a alguns dados. 196 estupros por dia no Brasil em 2024. Por dia. Uma menina é estuprada a cada 10 minutos. 42 mil feminicídios por ano. No último ano. Nossa. 950 mil reais foi a verba autorizada em 2022 para políticas públicas voltadas para o feminino. Nenhum centavo desses 950 mil foi usado, o que já é uma verba relativamente baixa, né, comparado aos milhões investidos em outros aspectos, né, que não a proteção das mulheres. Por que a gente está trazendo todos esses dados? Não é para criar uma sensação de desespero, de terrorismo, tal qual a mídia sensacionalista. É para levar consciência para as pessoas de que as atitudes que elas tomam, as coisas que elas consomem, o que a gente fala, tudo isso influencia no cenário global. Então é cada um entender o seu papel individualmente, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, para que esse cenário se transforme. As violências que a gente reproduz verbalmente na frente dos nossos filhos, o tipo de coisa que a gente assiste na televisão quando os nossos filhos estão presentes, no fim, tudo é como você aprendeu a receber amor e como você aprendeu a dar amor. Então, que tipo de amor a gente está dando para as nossas crianças? Como elas estão aprendendo o que é receber amor para elas? E aproveitando que o Dia dos Pais está chegando, como tem sido seu paternar? Porque você sempre me ensinou sobre excelência. Como que você acha que pode transformar do estado atual para um estado de excelência? Porque para a gente querer ser excelente em uma coisa, não basta ser excelente em uma coisa só. Você não vai ser excelente se você for excelente só no seu trabalho, só no seu âmbito familiar. Para você ser excelente, tem que buscar ser o seu melhor em tudo. Difícil isso, hein? Mas é a busca da vida, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. É difícil. Normalmente você é excelente em uma, duas coisas, não em tudo, né? Mas o que é ser excelente? É você dar o seu melhor para aquilo, não é ser 100%. Entendi. É entender que você está dando o seu melhor para que aquilo funcione da melhor forma. Sim, certo? Não, verdade. Eu pelo menos enxergo assim. Tá certo, concordo. Aí, qual o legado que estamos deixando de paternidade? De paternidade? Porque no fim das contas tudo começa no lar, né? Aham. Então, você quer um mundo melhor? Você quer um mundo melhor? Comece sendo um pai melhor, comece sendo uma mãe melhor, comece sendo um irmão melhor. Tudo começa dentro de casa. A gente trata como se as crianças não entendessem. Não, as crianças entendem tudo e as crianças copiam tudo. Nós somos os exemplos. Se você é agressivo, por exemplo, com a sua esposa ou então marido, se você não é uma pessoa delicada com os outros, o seu filho ele vai reproduzir exatamente a mesma coisa. A pessoa quer se consertar, mas nem percebe que ela está gerando exemplos para os filhos. Os filhos provavelmente vão seguir na mesma linha. Às vezes até consegue ter a percepção, mas não consegue ter a força de mudança, de escolher vigiar e falar, não, eu não vou falar isso perto da
minha filha. Eu não vou consumir esse tipo de notícia perto dos meus filhos. Isso é um papel do cônjuge, por isso que os cônjuges têm que se dar bem, né? Ter boa relação. Porque você não pode deixar de chamar a atenção do outro por alguma coisa que está errada. Mas não na frente dos filhos. Na frente dos filhos de jeito nenhum, porque senão você está diminuindo o cônjuge de perto. Exatamente. Mas em tempos de abandono paternal, como que a gente lida com isso? É muito difícil isso, né? Eu acho que hoje o abandono ele acaba sendo até mais do que paternal, porque as pessoas estão tão consumidas para poder ter uma vida um pouquinho melhor. É tão difícil a vida no Brasil, tão complicada, que a pessoa não tem tempo. É a cobra comendo o próprio rabo. Por quê? Por um lado, quer dar atenção para o filho e aí tenta dar atenção para o filho. Aí do outro lado desguarnece a condição da vida e você fica sempre se sentindo culpado. Quando você está com seus filhos, você está se sentindo culpado porque você não está trabalhando. E quando você está trabalhando, você se sente culpado porque você não está com seus filhos. Basicamente, você não consegue estar presente mais. Né? Isso. E o sistema, ele quer te desconectar dessa presença. É. O sistema quer que você vibre nessa frequência de escassez mesmo. Isso. Né? De não conseguir aproveitar um tempo de qualidade e também quando está no trabalho está se culpando porque não está com os filhos. E vibrando nesse aspecto, você não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Só trava tudo. Mas eu acho que em algum momento você tem que simplesmente dizer não. Agora é o horário dos meus filhos. E em algum momento você vai dizer assim, não, agora é o horário do meu trabalho. Então você tem que definir isso. Não interessa, é a mesma coisa do bem-estar pessoal. A gente precisa de bem-estar pessoal e você precisa ter um momento que é seu. É importante que você tenha um momento que é seu, senão você não vai sobreviver nessa selva. Estabelecer quais são as suas prioridades inegociáveis. Ficar com seu filho é inegociável, seu trabalho é inegociável, seu bem-estar é inegociável. E quanto de atenção você vai dar àquilo e de fato cumprir essa... Isso, né? tem que cumprir, Tanto lógico. 50% do tempo para o trabalho, 30% do tempo, não sei, cada um faz a sua divisão de acordo com o que for possível na sua realidade. Sim. Mas parar de vibrar na culpa, nunca estou satisfeito, nunca estou no lugar certo, na hora certa. Não, você não é culpado, você é autorresponsável. Tudo tem solução. A única coisa que não tem solução é a morte. Deixe ir. Gostou? Gostei, muito legal. Foi legal, né? É isso aí.